Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição virtual do Mesas TI. Informamos a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROX. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, ao se inscrever para este evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e patrocinadores. Dando início à nossa programação, gostaríamos de agradecer a todas as empresas que apoiam o Mesas TI. Patrocínio Gold, DBC Company, Nextius. Patrocínio Silver, Dinamize. Fique agora com o vídeo dos nossos patrocinadores Gold, DBC Company e Nextius. Podemos falar um quarto de século, 25 anos ou ainda 9.125 dias. Mas nossa idade deve ser contada pelo que realmente importa, pelos nossos momentos inesquecíveis, pelas nossas dificuldades, pelos nossos fatos grandiosos e não pelo tempo que passou. Nesta fração de século, vimos tantos acontecimentos, acompanhamos com alegria e com tristeza muitos eventos impactantes no mundo. Vimos um mundo em transformação. Fomos testemunhas de mudanças gigantescas. Presenciamos cada nova estação do ano, e foram várias. Fomos espectadores de fatos que ninguém acreditaria, mas acompanhamos isso tudo em constante movimento. Sempre dispostos e abertos a novos pensamentos. Aprendemos todos os dias de nossa vida. Fomos protagonistas de inúmeras transformações e incontáveis mudanças de hábitos. Vivemos de forma intensa, sempre atentos ao dia de amanhã. Nosso DNA sempre foi inovar. Somos apaixonados pelo que construímos e por tudo aquilo que ainda iremos realizar. Fomos inspirados e inspiradores. Nascemos database. Hoje, somos digital business. Mas sempre, desde o primeiro dia, fomos próximos da realidade de cada um que faz parte da nossa história. E é assim que estaremos atuando nos próximos 5, 10, 25 anos. DBC, construindo um futuro digital. Por que a gente precisa de tanta tecnologia? Por exemplo, o homem foi à Lua e praticamente nunca mais voltou. Por que eu preciso de um banco online se tem uma agência ali na esquina? Por que ter todas as músicas do mundo no meu celular se nunca vai dar tempo de ouvir todas elas? O que eu faço com quilômetros de vantagem se há tanto congestionamento? Recalculando a rota. Que diferença me faz saber o que acontece do outro lado do mundo na mesma hora? Por que a gente precisa de tanta tecnologia se a gente nem sabe o que está por trás dela? Por que, Alexa? Sabemos o que está por trás e à frente de cada tecnologia. Isso nos faz jamais perder o foco do que realmente importa. Somos a Nextius e pessoas são o nosso código-fonte. Esta é a última edição do Mesas TI em 2021, um ano que foi de muitos desafios,
mas também de muitas realizações. E esta é mais uma delas, um evento online trazendo uma palestra de máxima qualidade, com uma plateia, como sempre, altamente qualificada. Temos entre nós hoje pessoas interessadas nas principais tendências do momento, no diálogo construtivo entre tecnologia e negócios, na geração de oportunidades a partir da convivência, ainda que de forma online. Este momento que todos vivemos ressalta mais uma vez a importância da transformação digital do setor de TI, da aplicação da tecnologia às nossas vidas. Só estamos aqui hoje porque a tecnologia propicia este encontro, assim como permitiu a muitos setores manterem suas atividades funcionando ao longo de todo o período mais crítico do isolamento social. Agora é hora de pensar para frente. É por isso que o CEPROGS já está atuando em questões de total interesse para o nosso setor, como as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2022, a representação frente a questões legislativas e econômicas, entre outras ações que impactam diretamente no crescimento de nossas empresas. Nos mantemos atuantes para que nossa economia digital se mantenha forte. Estamos online, estamos presentes e somos CEPROGS. Curta o CEPROGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Agradecemos mais uma vez as empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company e Nextius. Patrocínio Silver, Dinamize. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no site do CEPROGS, mailing e redes sociais. Informamos que os microfones dos participantes ficarão no mute durante todo o nosso evento. As perguntas e comentários deverão ser enviados via QIA durante a realização do evento. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via Software SurveyMonkey. Ouviremos agora o presidente do CEPROGS, Rafael Krug. Seja bem-vindo, presidente Rafael. Obrigado, Afonso. Muito bom dia a todos. Em nome da nossa diretoria voluntária e das nossas executivas, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso último MesasTI de 2021. E eu já começo o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho da importância do CEPROGS estar dentro do Instituto Caldeira e como essas ações da gente estar agora aqui inseridos nesse hub de inovação já pode trazer vantagens e muita oportunidade para nossas empresas de TI. Ontem, a nossa entidade teve a honra de participar do evento de lançamento do programa Jovem Aprendiz da Fundação Tênis. Basicamente, esse programa busca formar jovens de 16 a 18 anos na área de TI, sendo esse curso ministrado pela própria fundação. E o custo para isso todo já está envolvido nas nossas próprias empresas, porque nós podemos descontar do nosso imposto de renda o apoio a esse programa. Esse é um programa que ele vai atender a todo o Estado. Então, eu gostaria de que todos os nossos associados permanecessem em contato com a nossa entidade, porque nós vamos estar mostrando como as empresas podem estar entrando nesse programa e ajudando a formar mão de obra extremamente qualificada para que a gente possa estar utilizando nas nossas empresas. E essa iniciativa, ela não conta só com o apoio do CEPROGS, conta com o apoio de outras entidades, uma delas a sucesso do meu grande amigo Nilson Ayala, que também está apoiando que a gente possa estar formando novos cidadãos e, junto com isso, trazendo pessoas para o nosso mercado de trabalho que está tão deficitário com relação à mão de obra. E falando também, pessoal, de outras frentes, durante os últimos meses, o CEPROGS tem trabalhado junto aos vereadores da cidade de Porto Alegre para que a gente possa fazer a aprovação do marco regulatório do Sandbox, que vai permitir que as startups possam criar de uma forma mais livre na cidade. E o CEPROGS já está trabalhando para o ano que vem, já adiantando aqui uma das pautas que a gente vai estar trabalhando,
a questão de estar levando esse sandbox regulatório para as regionais onde a gente tem representatividade, para que a gente possa estar fomentando startups também no interior do estado. E também vale ressaltar, pessoal, que a nossa comissão, que nem o Afonso comentou no início do nosso evento, já está trabalhando na questão da negociação da convenção coletiva para a database 2021. Por isso, eu também peço que todas as empresas fiquem atentas aos chamados de assembleia, para que as empresas possam ajudar a decidir o futuro das negociações coletivas aqui no estado, para que a gente possa transformar a nossa CCT cada vez mais competitiva e trazer mais competitividade para o nosso estado. E, por fim, nós estamos encerrando o nosso Mesas TI com a participação fantástica do Pedro Valério, o CEO do Instituto Caldeira, que ele vai estar nos brindando muito hoje sobre a questão do ecossistemas de inovação. Pedro, é uma honra muito grande contar contigo hoje e te agradecer desde já a parceria que o CEPROG está tendo junto com o Instituto Caldeira. Nós temos aí, e ele sabe disso, nós temos conversado muito com ele para a gente fazer uma programação extremamente intensa do CEPROG junto com o Instituto Caldeira no ano que vem aqui. Então, nós vamos ter uma agenda muito positiva para o ano que vem. E, por fim, realmente agora finalizando mesmo, em nome de toda a nossa diretoria e das nossas executivas, eu gostaria de desejar boas festas a todos os nossos associados, a todas as pessoas presentes, e que todos nós tenhamos um ótimo evento. Muito obrigado a todos. Afonso, te devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente Rafael. Ouviremos agora o presidente da FENAINFO, Edgar Serrano. Seja bem-vindo, Edgar. Bom dia, Afonso. Muito obrigado. Quero agradecer ao presidente Krug e o Luiz Henrique pelo espaço dado à FENAINFO para que a gente possa passar algumas informações importantes para o setor de tecnologia. Todos devem estar acompanhando que a desoneração da folha foi aprovada pela Câmara Federal. Foi um trabalho muito amplo, onde os 17 setores contemplados pela desoneração se uniram para que fosse possível que fosse aprovado. 2 parlamentares gaúchos foram fundamentais em tudo isso, que é o Jerônimo Gergen e o Lucas Redecker. O Jerônimo foi indicado pela FENAINFO para articular junto à Comissão de Finanças da Câmara Federal, e ele fez um trabalho maravilhoso. Quando digo maravilhoso, ele articulou com o presidente da República, com o ministro Paulo Guedes, com a oposição e diversos parlamentares de outros estados que tenha muita influência também, para que conseguisse que a nossa desoneração ficasse por pelo menos mais 2 anos. Semana passada, dia 11 de novembro, teve uma reunião em Brasília com o presidente da República, com a presença das entidades de tecnologia, calçados, transportes, entre outros setores, porque precisava do aval do presidente da República para que isso acontecesse. Então, foi aprovado na Câmara Federal e agora já está no Senado. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, disse que ele vai dar prioridade, está em todas as manchetes também, isso deve ser aprovado o quanto antes. Então, a gente pode dizer que o projeto está 99,99% aprovado. Nós teremos, então, a desoneração para 2022 e 2023. O outro projeto, para que vocês saibam que ainda pode tramitar esse ano, mas que a gente vê com muita dificuldade, é o imposto de renda. E o imposto de renda, ainda que possa ser bom para grande parte das empresas, porque até 4 milhões e 800 são as pequenas e médias empresas, vai reduzir o imposto de renda e vão estar isentas da distribuição de lucro, não vai ter os 15%. Porém, a grande preocupação nossa é que o imposto de renda vai puxar o CBS. E o CBS, para nós, a gente até agora não consegue ver que seja bom. Vai aumentar e muito os nossos impostos para as empresas de serviços. Por isso, a gente está trabalhando forte. Não é para impedir o avanço do imposto de renda, é que o governo faça um pacote completo e encaixe tudo numa única proposta, porque fazendo por fases, o que a gente está vendo é que aí fica dividido e a possibilidade do nosso setor ser majorado em impostos é muito grande. Se no todo do PIB não vai ser, mas o setor de serviços, não só tecnologia, todos os serviços, e aí para todos nós como cidadãos vai aumentar o custo de tudo, transporte, o que não é serviço hoje, né? Então essas são as informações, mas as entidades, a FENAINFO junto com o CEPROS vai continuar trabalhando para que a gente possa manter pelo menos essa parte tributária dentro do que seja possível para manter o desenvolvimento das nossas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Edgar Serrano, pela participação.
No evento de hoje, nós vamos falar sobre ecossistemas de inovação. Um assunto que faz ainda mais sentido quando vivenciamos o momento atual, em que o CEPRORGS acaba de mudar de casa, trazendo sua sede para o Instituto Caldeira, um hub de inovação onde estaremos ainda mais próximos dos principais entes da economia digital de nossa cidade e do estado. E é aqui do Instituto Caldeira que vem também nosso palestrante de hoje. Pedro Valério é CEO do Instituto Caldeira e traz no currículo vasta experiência no ambiente de inovação, tendo sido Head of Sales da Startse, diretor de produto e mercado da Opus Promoções e gerente executivo do grupo RDS, além de gerente regional da AmCham Brasil. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Pedro Valério. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Afonso. Obrigado, Krug, Edgar, toda a turma do CEPRORGS. Para a gente é uma alegria assim, estar aqui participando do Mesas, né? Acho que é um importante evento já super consolidado aí no mercado de tecnologia, como um ambiente de debate, conversas, né? E troca de ideias. Esse foi um ano super especial, e eu vou comentar um pouco aqui para o Instituto em vários aspectos, mas a gente tem um carinho especial aí pelos nossos novos residentes, né, pelo CEPRORGS, justamente pela representatividade que toda a plataforma tem, né, quando a gente fala aí de quase 17 mil empresas nessa área de tecnologia, isso nos traz uma alegria e uma certeza de que o Instituto também vem, de certa maneira, podendo contribuir no fomento do ecossistema de inovação, né? Então, eu trouxe uma apresentação aqui, eu vou espelhá-la, basicamente porque, como eu imagino que tem algumas pessoas que ainda não conhecem o Instituto, fica mais fácil, né, da gente poder visualizar o projeto e entender um pouquinho do histórico. A gente nasceu essencialmente da inquietude de um grupo de empresários em 2019 que, participando de vários movimentos por mais inovação no Rio Grande do Sul, entendiam a importância de ter algo materializado, algo tangível, né, que pudesse concretizar um pouco dessa ambição da iniciativa privada aqui do Rio Grande do Sul, no sentido de aproximar o Estado do que a gente chama de nova economia. E aí vem um ponto que eu acho super importante, que é explicar o que é que a gente entende como nova economia, né? A gente observa sempre um tripé que a gente classifica como novas tecnologias, novas formas de gestão e novos modelos de negócio. Isso é importante porque também desmistifica um pouco essa ideia de que quem gosta de inovação é só a turma que mexe com AI, IoT, blockchain ou algo do gênero, né? A gente está muito convicto que a inovação, de uma maneira geral, ela é um estado de espírito, né? Ele é um jeito de pensar, é um jeito de encarar tanto os desafios quanto as oportunidades que esse contexto de disrupção que a sociedade vive proporciona para as nossas empresas. E, no final das contas, o que a gente tenta construir aqui, e eu acho que está super em linha desde as primeiras conversas que a gente teve com o Krug, com o Edgar, né, e com a turma do CEPRORGS, é como que a gente aproxima e fomenta a competitividade das nossas empresas do Estado, que para poderem estarem aptas a competir efetivamente dentro desse contexto de mudança que é a única verdade permanente que a gente observa, né, a mudança. Então eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação para que depois a gente possa, inclusive, abrir para perguntas, respostas, enfim, e assim por diante. A gente até faz um importante adendo aqui, a gente não se considera ecossistema de inovação, a gente faz parte do ecossistema. O ecossistema, né, como vem até da origem da palavra, ele é algo muito amplo que precisa criar esse elemento de retroalimentação. Por isso que quando a gente entendia a construção de um ambiente, era justamente trazer personagens, atores
de várias partes do ecossistema para poderem compor esse ambiente de fomento, né? E por isso que eu volto a dizer, o CEPRORGS, na medida que a gente consolidou a vinda da sede para cá, nos dá a certeza de muito mais capilaridade e muito mais alcance em termos de construção de quais são as pautas pertinentes e relevantes para esse ambiente mais pujante que o Estado, de certa maneira, almeja, né? A gente diz e costuma dizer que nós somos um hub de inovação. O Instituto quer ser uma espécie de centro gravitacional que fomenta, basicamente, e busca competitividade através da conexão de pessoas, empresas e demais iniciativas ligadas a essas pautas, né? Em grandes termos, a gente definiu em 2019, para vocês saberem, a gente nasceu oficialmente 26 de agosto de 2019. E a gente abriga, como eu vou mostrar aqui, uma área de 22 mil metros quadrados aqui no 4º Distrito de Porto Alegre. O objetivo do Instituto é basicamente gerar transformações concretas e positivas no Rio Grande do Sul, promovendo a inovação e conectando justamente todos aqueles que são apaixonados por esse propósito. A gente hoje tem uma área de 22 mil metros quadrados, é uma área, eu brinco que a gente tem, de fato, assim, a gente tem alguns desafios, a questão do espaço não é um deles, né? Nós temos muita capacidade de absorção de diferentes empresas e startups. A gente tem hoje cerca de 8.500, quase 9 mil metros já ocupados por empresas, startups, universidades, poder público e instituições vinculadas a esse ambiente. A gente teve, na nossa origem, foram 42 empresas fundadoras que deram a oportunidade de, ao doarem recursos, nós consolidarmos a ideia do Instituto e fundarmos essa instituição, né? E hoje a gente tem mais de 60 startups já conectadas e ligadas ao Caldeira. A gente, desde o início, nessa pretensão de aproximar o Estado e de oferecer competitividade a todas as empresas e instituições que estão ligadas ao Caldeira, nós conectamos o Instituto a mais de 10 hubs nacionais e internacionais. O que significa isso? Parcerias como o Israel Trade Investment, para aproximação de startups israelenses ao ecossistema aqui do Rio Grande do Sul, a conexão com o Biotech Town, que é um player importante na área de biotecnologia de Minas Gerais, a aproximação com a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, e aí assim por diante, né? A visão do Instituto é que, inclusive no pós-pandemia, a gente pode sim trabalhar do Rio Grande do Sul e estar conectado com os principais centros de inovação espalhados pelo mundo, né? Aqui tem um panorama de quem são as nossas empresas fundadoras. A gente tem, então, um grupo muito eclético, um número, um perfil multissetorial, o que nos permite também uma vasta conexão aí com diferentes universos e diferentes verticais de negócio espalhados aqui pelo Estado. Como eu comentei, a gente tem uma rede de parceiros que vem sendo consolidada ao longo do tempo, e o que chama atenção, obviamente, é a materialidade, né? Vocês que trabalham aqui já há bastante tempo com a área de tecnologia, a gente costuma dizer e brincar aqui, o Krug já ouviu isso várias vezes, que o empresário gaúcho ele até gosta de falar de inovação, tecnologia, mas ele ama mesmo tijolo, prédio e galpão, né? E aí a brincadeira que a gente fez era a importância de construir uma espécie de catedral da inovação, e a gente fez isso num ambiente muito importante para a história do Rio Grande do Sul, que eram as antigas caldeiras do AJ Renner, né? Então, esse quadrante à esquerda, superior à esquerda, essas eram caldeiras que o AJ Renner, quando começou a empreender a sua estrutura fabril aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele precisou, como não chegava energia elétrica nessa área da cidade, ele importou, né? Aí tem ali o canto esquerdo inferior, a gente tem essa área que são
as 2 caldeiras que o AJ Renner importou da Escócia para gerar energia para todo o complexo fabril dele. Além da energia que se construiu na época para ele empreender, a gente, né, tem registros históricos que ele cedia e ele provia energia para a cidade, né? Então, o que a gente vê com isso? O papel do Instituto aqui é exatamente isso, é criar energia e criar uma propulsão de oportunidades para as instituições, empresas e parceiros que estão vinculados ao Caldeira, mas, obviamente, é levar a cidade e o Estado para outro patamar em termos de competitividade global do que visa a questão da inovação. Aqui tem algumas imagens do espaço, né? A gente tem hoje já uma média de quase 600 pessoas circulando diariamente dentro do Instituto. E para vocês terem uma ideia, a gente nasceu e foi aberto efetivamente, né, no dia 26 de março deste ano. Então é super recente a nossa história, e a gente tem feito a construção dessa comunidade de inovação 100% ancorado nessa rede. E aí vem de novo a questão do CEPRORGS e a importância dessa parceria que a gente vem consolidando nos últimos meses, né? Aqui tem algumas imagens, uma planta de várias empresas que já estão ocupando essa estrutura. E aí o que a gente vem construindo justamente com o objetivo de promoção da inovação na prática? A gente desenhou um volume muito grande de programas, eventos e ações que fomentam a conexão de interessados e empresas interessadas, né, e startups em soluções e oportunidades de negócio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Caldeira Meetup, que é uma discussão que, inclusive, o CEPRORGS é um parceiro, que justamente mostra como tem funcionado a relação e a parceria de grandes empresas com startups, desmistificando um pouco a pseudocomplexidade que é o investimento em tecnologia, inovação e soluções tecnológicas, né? A gente tem o Caldeira Pitch, todas as quintas-feiras, às 11 horas, a gente recebe aqui 3 startups que se apresentam à comunidade do Caldeira. A gente tem o Caldeira Sessions, que a gente realiza, essas são fotos do nosso estúdio, onde a gente realiza talk show com as principais lideranças empresariais do Brasil, falando sobre cultura de inovação, né? A gente tem um programa que foi desenhado junto com o Sebrae, hoje tem uma parceria com a Oracle, onde a gente selecionou 20 startups que vão ser desenvolvidas, capacitadas e qualificadas durante 5 meses, são turmas de 5 meses dentro do Instituto. E a gente tem um programa chamado Conecta Caldeira, um programa de inovação aberto, onde a gente reúne empresas de diferentes segmentos, mas com problemas comuns. Então, dando um exemplo ali, por exemplo, relacionado à área de marketing e experiência do cliente. A gente juntou Lins Ferrão, que é Pompeia, Gang, né? Junto com lojas Renner, Panvel, IMED, Grandene e a Labs, e ambas, todas elas com o mesmo desafio. Como é que a gente torna a nossa experiência do cliente mais profícua, né? A gente abriu essas inscrições para que empresas de tecnologia e startups pudessem se cadastrar e oferecer as suas soluções para essas grandes empresas. Tudo que a gente busca aqui, gente, é fomentar novas relações, novas conexões e, no final das contas, uma visão muito pragmática de que inovação tem muito pouco a ver com piscina de bolinha, tobogã no meio do escritório e muito mais a ver com geração de negócio e criação de competitividade. A gente tem fomentado um volume muito grande de conteúdo, né, trazendo nomes assim com grande expressão nacional para justamente fomentar discussões, aproximar, dar holofote a boas iniciativas que acontecem em todo o estado, e uma série de eventos que justamente busca criar um ambiente propício para o que os americanos chamam de serendipity, né? Que é
aquela clássica do, pô, quando eu vi, eu estava lá e conectei com fulano, ciclano. Então, a gente tem feito eventos de diversas naturezas, né, aproximando sempre com esse norteador ligado à inovação, à tecnologia e ao desenvolvimento através do fomento desse ambiente empreendedor, né? O que eu queria até comentar e fechar aqui, só para até trazer esse ponto, porque isso não é ainda público, e aí eu queria trazer isso para os CEPRORGs. Vocês todos devem, obviamente, enfrentar um problema muito grave ligado à falta de mão de obra qualificada, né? Eu sempre escuto aqui, aprendo muito com o Edgar, que vira e mexe, ele é um dos tutores aqui, aproxima várias insights com relação a isso. A gente tem uma estimativa, somente entre empresas fundadoras do Caldeira, em mais de 2.500 vagas disponíveis dentro do ecossistema. Tudo que tem a ver com programação, pensamento computacional, linguagem, lógica e assim por diante, né? E aí o que a gente tem buscado? Conceber um grande fluxo de seleção através de jovens talentos, onde a gente está plugando a Secretaria de Educação para fazer uma triagem junto às escolas públicas, a partir de cursos, programas, treinamentos, workshops e mesmo uma graduação e ensino técnico, fomentar o que a gente chama de hard skills e soft skills da nova economia e, com isso, oferecer às empresas aqui ligadas ao Instituto uma maior empregabilidade através da consolidação desse banco de talentos, né? Aqui tem uma projeção de uma área, vão ser 5.000 metros quadrados voltados para esse hub educacional, alguns parceiros que a gente já está, de certa maneira, trabalhando, né? E aqui, por fim, um olhar, né, de alguns trabalhos que nós temos tentado contribuir de melhoria da região do 4º Distrito. Então, a gente, dentro do DC Navegantes, o shopping está passando por uma reformulação completa, vai receber agora, já em dezembro, 20 operações gastronômicas, que envolvem nomes famosos, né, como 20/9, Complex, né, Jean-Luc Zafari e assim por diante. A gente está fazendo um trabalho de revitalização da rua da Lauro Miller, né, e um projeto muito ambicioso, né, que eu sempre comento com o disclaimer de pode não dar certo, mas vamos tentar até o final, que é uma revitalização da própria estação Farrapos, que é uma estação importante, com um fluxo muito grande, onde a gente busca, junto com o time do Transurb, né, do governo do federal, estadual e municipal, uma articulação para a revitalização dessa área. A gente, na prática, quer tirar a visão de muitos anos sobre essa revitalização do 4º Distrito. A gente tem tentado, na medida do possível, contribuir para esse movimento, né? A gente ainda tem o fechamento de uma das ruas que atravessa São José, que é a entrada do Instituto, criando um grande bulevar de pedestres, enfim. O que eu queria dar um panorama e apresentar aqui rapidamente sobre isso é que a gente tem feito um esforço muito grande, quase que herculeano, diríamos, né, de conectar todos aqueles que acreditam que o Rio Grande do Sul pode, sim, ocupar um papel protagonista dentro desse ambiente de inovação, tecnologia e do que a gente chama de nova economia, né? E dessa maneira, a construção de um ambiente, ela é baseada essencialmente na ideia de uma comunidade, né? E por isso, e aí para fechar e a gente já ter um espaço para perguntas, respostas, enfim, a gente acredita profundamente que instituições como o CEPRORGs, eles têm um papel fundamental em termos de disseminação, capilarização, escuta ativa, né, e de criação de diálogo, para entender efetivamente quais são os desafios que existem para nós podermos construir esse ambiente mais competitivo, mas principalmente como que o Instituto pode contribuir dando holofote, dando luz a boas iniciativas e boas ações que vêm acontecendo dentro do ecossistema gaúcho, né? Então, de uma maneira não tão sucinta,
mas eu achava importante dar esse arco histórico. Eu queria finalizar dizendo que, de novo, a gente é uma instituição muito recente. A gente, essa semana, teve a oportunidade de receber o Perry Cosgrave, que é o fundador do Web Summit, que talvez seja hoje a conferência de tecnologia e inovação mais aclamada do mundo, né? Ele esteve visitando aqui o Instituto e foi muito gratificante que, quando a gente foi caminhando com ele e apresentando, as meninas do CEPROG que estão acostumadas ali, eu acho que eu dou uns 5, 6 ois por dia ali, no mínimo, trazendo pessoas, a gente tem conseguido colocar e dar holofote, explicando também para aqueles que não são do segmento o que é o CEPROG, né? E ele, quando eu falei da representatividade de vocês, ele falou, cara, isso é incrível, porque a gente, no ecossistema europeu, não tem um trabalho tão forte associativista, né? E ele foi comentando em cima disso o quão importante é ver diferentes atores caminhando para o mesmo norte, né? Então, de forma tanto extensa aí, Afonso, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para a conversa agora. Desde já, Pedro Valério, muito obrigado pela tua participação. O Pedro que permanece conosco agora para um momento de perguntas e respostas. Mas antes de eu chamar o nosso vice-presidente que vai conduzir este momento, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos ex-presidentes do CEPROG que estão acompanhando este nosso Mesas TI, o Renato Faria, o Edgar Serrano e também o Diogo Rossato. E temos também a presença do presidente da Sucesso RS, nosso parceiro, Nilson Ayala. Muito obrigado pela presença de todos. E agora eu convido para mediar este momento de perguntas enviadas pelo QIA o nosso vice-presidente, Luiz Henrique Petkovic. Seja bem-vindo, Luiz Henrique. Bom dia. Bom dia, Pedro. Fantástica apresentação, obrigado por nos colocar updated, né, nesse assunto da inovação, do hub, do ecossistema gaúcho, né, e, de novo, agradeço a oportunidade do CEPROG estar presente aqui no Instituto Caldeira, para a gente, juntos, remar para o mesmo lado, né. Então, a gente, como gaúcho, a gente às vezes gosta de reclamar que a grama do vizinho é mais verde, nossas equipes querendo sair do estado e ir para outros estados, e esse movimento é importante porque ele reforça com que a gente tem tudo de bom para dar certo, né? Então, basta a gente alinhar os astros aqui para a gente poder crescer. Então, te agradecer mais uma vez e vamos para o que interessa aqui, vamos para as perguntas, né? Vamos lá. Essa semana, o Caldeira recebeu o CIO da Web Summit. Você comentou rapidamente, mas, assim, de fato, qual a importância de um hub de inovação para um evento como esse? Bom, foi um dia muito especial, assim, porque a gente brinca aqui no Caldeira que a visão do Instituto é ser essa pista de pouso de oportunidades que vem de fora e uma pista de decolagem para as empresas que estão aqui poderem se conectar com o resto do mundo, né? O Web Summit, a gente teve recentemente a confirmação do South Summit, que é um evento importante do ecossistema madrilenho. Eu tive a oportunidade de visitar. A gente, antes de conceber o projeto do Instituto, visitou vários ecossistemas nos Estados Unidos e no mundo, né? E a gente teve a confirmação do South Summit vindo para Porto Alegre no ano que vem, em alusão, inclusive, e coincidentemente, aos 250 anos da cidade. O Perry é do Web Summit, né? O Web Summit ele acontece em Lisboa, né? É uma empresa que já faz hoje atividades, já fez conferências de inovação em Toronto, que é o Collision, que é um evento muito legal, que eu também tive a oportunidade de participar, o Rise em Hong Kong, e já teve algumas atividades em Dubai. O que eu acho que é importante, né? A gente está naturalmente na briga em Porto Alegre para receber o Web Summit em 2023, a gente está duelando aí com Rio de Janeiro e Brasília, é uma briga dura, principalmente com o Rio de Janeiro, né? Obviamente está no imaginário internacional, com todas as suas vantagens geograficamente, né, e da natureza e assim por diante. Mas o que eu acho que foi importante foi ele conseguiu perceber exatamente isso que tu comentaste, né?
a comunhão de interesses, né, o alinhamento de interesses, quando a gente conseguiu, em muito pouco tempo, né, da confirmação dele para o dia do evento, foi algo em torno de 4, 5 dias, a gente conseguiu trazer ali atores de grandes empresas tradicionais, empresas de tecnologia, startups, poder público, universidades e assim por diante. O que ele saiu surpresa? Ele falou, puta, cara, tá todo mundo falando a mesma língua, né? A gente faz um paralelo aqui, Luiz, com a ACAT em Santa Catarina. O ecossistema catarinense ele é muito aclamado já há algum tempo, né? E a ACAT, como Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, ela foi, de fato, um vetor muito importante de transformação de uma ilha turística, né, para um polo tecnológico, como ele é hoje considerado. O que chama atenção em Santa Catarina é que quando você vai lá fazer uma tour, né, conhecendo um pouco do ecossistema, casualmente, ontem e hoje nós levamos um grupo grande de empresas ligadas ao Instituto para conhecer o ecossistema catarinense. Não importa se você fala com o governador, com a startup, com, enfim, o presidente de alguma grande empresa, todo mundo está com a mesma narrativa. Cara, o melhor lugar para fazer negócio em termos de tecnologia é Santa Catarina, né? O que a gente observava muitas vezes aqui no estado era cada um jogando em uma ponta, né? E isso, numa visão ecossistêmica, é muito difícil, né? Eu lembro quando a gente começou a desenhar o projeto em 2019, eu escutava com muita frequência, né? Pô, mas já tem o Tecnopuc, já tem um Tecnocino, vocês vão quebrar vocês vão quebrar a fábrica do futuro, né? Algumas clássicas aí do empresário gaúcho. O que a gente começa a observar é uma compreensão dessa tese da abundância, né? Quando a gente chega lá em Tel Aviv, né, ou no Vale do Silício, você não pergunta assim, tá, mas qual é o prédio que eu tenho que ir, né? Você está no ecossistema. E aí, quando a gente começa a ter um novo estilo de articulação e colaboração, exemplo dado assim, hoje nós temos um termo de cooperação assinado com o Tecnopuc, assinado com o Tecnocinos, o Parque Zenit da URGS, a gente apoia exaustivamente, né, instituições como o NAU, que é um coworking muito legal, que tem aqui no 4º Distrito também, a própria fábrica, que foi super importante na concepção do próprio Instituto. Então, a nossa visão aqui a gente precisa ter muitas iniciativas, né? Porque o Estado ele é muito pujante. A gente tem conectado hoje com instituições, empresas, né? Passo Fundo, Caxias, Lajeado, Tapejara, né? E vai surgindo essas frentes. E o que a gente aqui está tentando construir qual é a tua demanda, qual é o teu projeto, qual é o teu objetivo. Vamos ver quais dos parceiros de fomento podem contribuir e acelerar o desenvolvimento de mais competitividade para o teu negócio. É um pouco dessa visão que a gente tem enquanto momento vivido aqui pelo ecossistema gaúcho. Maravilha. Vamos mais uma pergunta, então. Há pouco o Caldeira fez um pacto de cooperação com outros hubs de inovação. Se tu puder falar um pouquinho mais, assim, como é que essa parceria funciona aí, que na prática, sim, quem estiver aqui respirando, né, e fazendo parte, puxando para o mesmo lado, pode se beneficiar disso. Perfeito. Assim, a gente hoje entende, né, tem um autor que a gente gosta muito, que é o Brad Feld, né? O Brad Feld, ele é um escritor que escreveu um livro chamado Startup Community, né? Ele fez um estudo de caso muito interessante em Boulder, no Colorado, né? E a investigação dele é o seguinte: todo mundo quer ser Vale do Silício. O único que vai ser Vale do Silício é o Vale do Silício, né? Como é que a gente pode identificar e justamente entender o que faz algumas regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi a matéria de estudo dele, aflorarem, né? E ele criou o que ele chama de a tese de Boulder, né? Onde ele identifica alguns elementos que são comuns a todos os ecossistemas. Então, tu imagina,
uma cidade no Colorado com 100 mil habitantes, que conseguiu criar uma cena super pujante de desenvolvimento. E a visão dele, né, entre vários elementos, é que todos os elementos, né, o que a gente chama de 4 hélice, né, vinculando universidades, poder público, grandes empresas, startups, né, aceleradoras, fundos de investimento, todos precisam estar sendo orquestrados de maneira a entregar o que tem de melhor em si, né? Então, por exemplo, a gente fechou vários termos de cooperação com as universidades. Por quê? A universidade, né, ela tem naturalmente um celeiro de novos talentos, né? Ela tem linhas de pesquisa, ela tem áreas de atuação que o Caldeira não vai ter. A gente não vai ter aqui um grupo de pesquisadores investigando o impacto da inteligência artificial na perspectiva, né, XYZ. O que a gente está buscando? Quando uma grande empresa, né, nos chama para conversar e entender, pô, eu quero estar próximo, eu estou com esse desafio ou com aquele desafio, a visão com esses termos de cooperação é o seguinte: eu não preciso ter todas as soluções, né? Eu posso me conectar com aqueles que têm. Então, se eventualmente o desafio dessa empresa é a internacionalização, beleza, como é que a gente conecta isso com alguns parceiros que têm nos ajudado com essas frentes? Se alguma desses desafios está vinculado a uma perspectiva onde é importante ter um olhar acadêmico de pesquisa, vamos conectar com o que tem de melhor dentro das universidades. Então, o termo de cooperação, ele busca aproximar justamente desafios de oportunidades e conectar todos aqueles que, de alguma maneira, estão remando para o mesmo lado. Isso que eu acho que é importante. Dentro desse contexto, eu acho que a pandemia foi muito gritante com essa perspectiva. A clareza que a gente tem é: ninguém sabe ao certo o futuro, né? Se alguém souber, me avisa, porque isso está valendo um belo de um dinheiro, mas o que a gente tem compreendido claramente é que a gente tem aí suspeitas claras de como que será esse futuro. A ideia de inovação aberta, a ideia de construção de redes, é uma das crenças que a gente acredita profundamente, né? Então, quanto mais parceiros a gente tiver, mais bem consolidado e maduro vai ser o nosso ecossistema. Maravilha. Falando da hélice aí, do tripé e etc., como é que tu vê a participação nesse momento dos entes públicos, né? Aí falando assim dos 3 níveis, né? Tanto município quanto estado e federal, claro. Assim. No hub do Instituto Caldeira e no ecossistema gaúcho como um todo. Claro. Assim, a nossa tese é que o poder público, né, ele, de certa maneira, ele não pode estar nem na frente nem atrás, ele tem que estar ao lado da iniciativa privada, né? A gente teve aqui a grata confirmação, né, inclusive vizinhos dos CEPRORGs dentro do Caldeira, da vinda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? O que a gente tem falado muito sobre poder público e o papel do Instituto? A gente é uma instituição 100% apartidária, não tem nenhum recurso público, não temos nenhum vínculo com nenhum partido, com nenhum político, enfim. Mas a gente é uma instituição política numa perspectiva de política, vem de polis, né, de qual é a sociedade, qual é a cidade, qual é a comunidade que a gente quer construir em termos de futuro. Então, por exemplo, a prefeitura, a gente teve uma discussão muito grande, a gente está hoje no CONCET, né, eu represento dentro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e a gente também faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? A gente fez um trabalho muito forte junto à Prefeitura na discussão do projeto Creative, né, que é um projeto que basicamente ancorou a possibilidade de que empresas de base tecnológica tivessem redução significativa da alíquota de ISS, né? A visão que a gente sempre comenta, né? Não adianta eu tentar trazer o 5º andar para o Rio Grande do Sul ou para Porto Alegre e imaginar que ele vai pagar a mesma tributação de uma imobiliária tradicional, né? Então, como que a gente diferencia essa natureza inovadora, tecnológica de determinados projetos em comparação a fomentar
essa aproximação de novos talentos, né? Com o governo do estado, a gente tem feito uma série de articulações em cima, principalmente hoje, da área de educação, né? Então, um olhar muito forte de como que o Instituto pode contribuir, através da sua rede, na implementação de programas, né, e de capacitações e de qualificações que visam a formação de novos talentos preparados para o que a gente está vendo por aí. A estratégia, e isso é uma discussão que a gente tem muito recorrente junto ao Estado, que é aquela clássica estratégia de eu vou dar subsídios para trazer uma GM, eventualmente não funciona mais daqui para frente. Dentro desse contexto de uma guerra por talentos, a gente precisa trabalhar muito fortemente a capacitação dessas características e competências para contribuir com este fomento, né? A gente está muito preocupado, por exemplo, com o alto índice de evasão escolar que a pandemia acabou gerando, né? Então, a gente organizou alguns hackathons, a gente tem feito algumas iniciativas tentando endereçar e solucionar determinados problemas. De novo, o Instituto como um articulador, né, como um meia-campista, né? A gente faz essa ponte e conecta justamente parceiros e instituições que podem efetivamente operacionalizar essas soluções. E junto ao governo federal, a gente tem criado um campo de diálogo, né? E eu vou dar um exemplo. A gente teve a oportunidade de receber o ministro Tarcísio recentemente aqui no Instituto, e a visão basicamente é o seguinte: é sempre com o olhar da tecnologia, da inovação e da nova economia. Então, a gente estava às vésperas ali da questão do leilão do 5G, então assim, qual é o impacto na infraestrutura relacionada à questão do 5G? Como que isso se desdobra em oportunidades, né? A gente fez um trabalho muito forte junto com a FETransul, discutindo um documento digital que facilita a vida de todas as transportadoras. Então, assim, o nosso papel aqui é fomentar e trazer à tona, e isso a gente está agora trazendo, a gente tem a confirmação da Grampal, por exemplo, que é a associação de todas as prefeituras da Grande Porto Alegre, que vai ter a sua sede dentro do Instituto. A gente tem um diálogo permanente com a FAMURS, porque o que a gente quer é fomentar a pauta. Quanto mais gente entender a importância da discussão de o que vem por aí, mais chance nós temos de ter um ambiente empreendedor mais competitivo. Por aí. Maravilha. Vou só complementar que eu participei pessoalmente de alguns eventos aqui em que a prefeitura está de olhos bem abertos e atenta e querendo caminhar do lado, né? Então, muitas vezes a gente pensava assim, como empreendedor, deixa o governo, não nos atrapalha, né? Mas agora eles estão vendo que eles podem ajudar e de preferência perguntando o que a gente pode ajudar. Isso é importante, eu acho que a gente sendo catalisador juntos, a gente pode impulsionar melhor esse ambiente de inovação, com certeza, né? Muito legal. Atrelada a essa parte de educação, tem um questionamento aqui. O curso Jovem Aprendiz da Fundação Tênis será realizado no Instituto Caldeira, para nossos jovens respirarem inovação durante 2 anos. Então, a pergunta ao Pedro é se ele concorda, se tu concordas que o ambiente vai fazer diferença na formação desses jovens, na ciência de dados e métodos ágeis. Eu adiciono um pouquinho mais nessa pergunta, além disso, esses jovens vão ter uma oportunidade única de respirar a inovação onde está borbulhando, né? Cara, a visão, assim, esse talvez assim a cereja no bolo, né? A gente, quando a gente fala de construção e de perspectiva para um Estado conectado ao ecossistema global de inovação, a gente só fala de talentos, né? Sem gente, não tem como jogar esse jogo. É sabido de todos a questão da evasão de talentos que a gente tem tido ao longo dos últimos anos, né? E isso é uma preocupação muito grande. A gente quer, de fato, formar novos jovens, né? Capacitados e preparados e, principalmente, com a compreensão da oportunidade que existe de fazer uma formação, mesmo que básica, em questões associadas a pensamento computacional e lógica, né? A Fundação Tênis é um dos principais
parceiros nossos nesse intuito. A gente tem hoje IMED também, que lidera aqui o projeto do Teu Futuro, que também estará lá dentro. Aí também vai estar com graduação na área de engenharia de computação, ciência de dados. E eu acho que a visão que a gente busca aqui é, de novo, o Instituto ele não é um operador educacional. A Fundação né? A Fundação Tênis é. Então, na medida que a gente pode ir conectando e gerando essas oportunidades, a gente pode criar maior competitividade e assertividade, né, para a Fundação Tênis. E aí eu digo, tanto na relação de captação de recursos para a viabilidade dos seus projetos junto às empresas que estão ligadas ao Instituto, mas uma maior assertividade também naquilo que é pertinente e relevante para as empresas de tecnologia e para as áreas de inovação e tecnologia das grandes empresas, né? Então, assim, o olhar que a gente tem a ideia de atuação do Instituto, ela está ancorada numa visão de plataforma. Então, onde eu tenho, de um lado, operadores de educação, de outro lado, eu tenho Secretaria de Educação e entes públicos que me ajudam a trazer a melhor molecada que está nas escolas públicas em matemática e outras disciplinas, né? E as grandes empresas de tecnologia fomentando justamente um olhar sobre o que é pertinente para a minha vida agora, né? Então, a tese aqui é o Caldeira ser o orquestrador, né? Um articulador desse projeto todo que é o Campus Caldeira, onde a Fundação Tênis terá a sua estrutura. Excelente. Você comentou antes ali que a gente tem inúmeras atividades dentro do Instituto Caldeira. Meetups, pitches, sessions, startups, o Conecta, Campus, tem várias coisas acontecendo. Como é que tu vê que ações existem que estão extrapolando aqui o ambiente físico, né? Para os nossos associados que estão baseados no interior do Rio Grande do Sul, e como é que eles podem se conectar, como é que a gente pode trazê-los a participar com a gente, fisicamente, remotamente, né? E também adicionar essa pergunta, a questão do espaço CEPROGS, aí, que é uma novidade que não está nessas atividades, mas que está no forno, na caldeira já saindo, né? Bom, primeiro, né, se eu pudesse, eu queria ter os 17 mil, né, semanalmente aqui dentro do Instituto, né, porque é a turma que faz todo sentido estar conectado em todos esses movimentos, né, tanto no sentido de absorção dessas oportunidades, quanto de contribuição dessas iniciativas, né. O que a gente tem visto, né, eu acho que a gente está no início de uma relação que a gente está muito entusiasmado por parte do Instituto, porque, de um lado, eu entendo que a gente tem um calendário muito robusto hoje, presencial, mas digital também, né? Então, tem muitas atividades que a gente tem realizado com grandes empresários, né? Com nomes importantes aí do ecossistema nacional e internacional. Vou dar um exemplo, um produto que a gente faz hoje com o Jeromel, é o irmão do zagueiro, tá? Não é o zagueiro. O zagueiro está bem ocupado lá tentando salvar o Grêmio, né? Mas então o irmão dele, que é sócio do 3G Radar e que morou na China, foi sócio da Startse muito tempo, a gente faz vários eventos com ele, conversando com grandes players do ecossistema internacional. Tel Aviv, China, Dubai, Singapura, Estados Unidos. Esses são eventos que são exclusivos para membros e que a gente vai estender, por exemplo, para a turma toda do CEPROGS, para poder participar. São eventos online. A visão aqui também que a gente imagina é a construção de calendários conjuntos de atividades, né? Que é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte, que no mínimo, com alguma frequência, a gente ter reuniões e momentos, a gente chama aqui dos Caldeiras Days, né? Que é a ideia de um dia de imersão e de troca e intercâmbio com outros empresários. Então, a gente tem essa visão de trazer essa turma toda que está no interior, por exemplo, para estar mais próximo com alguma recorrência, né? E o que a gente está muito, assim, animado é justamente as oportunidades que estão por vir, né? Porque cada vez que a gente toma ali, senta e toma um café, agora como vizinhos, né? A gente vai construindo oportunidades. Para mim, enquanto instituto,
é muito importante porque os CEPROGs têm hoje um olhar muito forte, muito capilarizado de tudo que está rolando no interior, né? E isso para a gente é muito importante. Então a gente tem consultado também, e aí o Krug tem sido esse articulador de, a gente vai ter um evento com, sei lá, fulano de tal, né? Quem é que tem que participar? Como é que a gente pode fomentar a inclusão? Ou eu estou buscando uma empresa para falar sobre isso. Quem é que o CEPROGs indica, né? Então, a ideia aqui é dentro de uma troca permanente e que, naturalmente, o espaço físico ele é a ponta do iceberg, né? A visão aqui é a gente construir de forma assim essa comunhão de interesses, porque a gente tem que estar certo, né, das possibilidades que a gente vem construindo para o ano que vem. E a área física, né, que a gente está desenhando, visa justamente o seguinte: qualquer empresa vinculada aos CEPROGs que estiver buscando um dia para passar trabalhando, enfim, aí vai ter todas as regras e policies de circulação e participação, vai ter uma unidade aqui para poder fazer, de repente, uma reunião, para fazer uma apresentação, além de benefícios que o Instituto vai oferecer sempre. Eu dou um exemplo que a gente vinha conversando. Ano que vem a gente tem missões internacionais de novo, né? Então a gente vai ter Austin, vai ter Israel, vai ter Vale do Silício, né? A visão é os benefícios sempre vão ser estendidos, né, para as instituições e empresas vinculadas aos CEPROGs também. Então, a gente está iniciando essa jornada, mas tem muita coisa para trabalhar, né? Maravilha. Vou reiterar, conte conosco e vamos fazer história aí, tá? Voltando um pouquinho para a seara aqui de Porto Alegre, inovação, eu queria que tu falasse um pouquinho do Sandbox, qual a importância, e eu sei que tá nos trâmites aí da prefeitura aprovar. Como é que tu vê isso e o que o quarto distrito e o Hub aqui tem para colaborar com isso, né? A visão para, assim, a gente, primeiro, sobre quarto distrito, né? Eu acho que a gente tem olhado muito, porque assim, o tema quarto distrito vem assim há muito tempo sendo discutido, refletido, né? Uma série de elementos assim que vêm sendo provocados, né? O que a gente tem tentado fazer é ser assim o exemplo numa perspectiva de que, aí voltando ao Brad Feld, né? Ele sempre comenta, né? A iniciativa privada precisa liderar o processo, né? E para a gente isso é super importante, porque a gente de fato entende que a inovação, o empreendedorismo funciona como um indutor de desenvolvimento econômico e social, né? E a visão basicamente é a gente olhar dentro de uma perspectiva de como conecta o empreendedorismo com a inovação e trabalha essa região. Eu brinco com a turma do DC Navegantes, criando uma espécie de distrito caldeira, né? Um ambiente mais favorável ali para empreendedorismo como um todo, né? Todas as ações, tá? Sejam elas meras ideias ou ações concretas, né, que estão pautando o fomento à inovação, o Instituto está lá marcando presença e tentando criar um ambiente de diálogo onde a gente escuta muito o que é que realmente traz relevância, o que é que realmente traz competitividade para a iniciativa privada e leva isso naturalmente para a representação junto às instituições públicas, né? Então, a gente está muito confiante, e eu acho que essa é a grande visão, de que Porto Alegre está passando por uma janela de oportunidade, tá? A gente teve, assim, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, e eu coloco Porto Alegre naturalmente porque é a turma da prefeitura que eu estou mais próximo, né? Mas a gente tem recebido aqui turma de Caxias, da Prefeitura de Caxias, a gente recebeu agora recentemente Gravataí, tem o pessoal de Santa Maria, tem, assim, estamos recebendo vários. O que a gente observa? Está cada vez mais nítido, né, que o tema inovação ele não é mais, assim, eu vou deixar ele de lado, isso é uma mera formalidade para uma pequena bolha relacionada. Não, o tema inovação ele está incorporado como uma temática
absolutamente imprescindível em termos de discussão de política pública, né? Então, a gente tem tentado construir esse ambiente de troca, né, e de escuta, né, de troca permanente, porque tem muitas oportunidades rolando, principalmente em decorrência, inclusive, da pandemia, que, com exceção, obviamente, tirando a parte sanitária, que foi realmente muito terrível em vários aspectos, a gente teve uma mudança do tabuleiro, né, onde a gente teve regressos, né, de talentos, empreendedores que estavam fora do Rio Grande do Sul e estão voltando para morar em Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar, tem gente espalhada por tudo. E que está olhando aqui uma visão de, pô, eu posso morar e ter a qualidade de vida do meu estado e estar conectado com o resto do mundo, né? Então, essa é um pouco do que a gente tem trabalhado aqui no sentido de apoio a essas frentes, como do Sandbox. Maravilha. Queria te agradecer, Pedro, pelo bate-bola aqui, eu acho que foi interessante. Aproveitar para convidar os nossos associados para se aproximarem do jeito que acharem que é mais confortável, né? Ou que é desconfortável, porque de repente quebrar a zona de conforto é o que a gente precisa para realmente trazer uma inovação à tona e fazê-la rodar, validar. Pode encontrar aqui no CEPRORGS, junto ao Instituto Caldeira, um ambiente para fazer a validação de ideias, conversar com possíveis fornecedores, que nem você falou, então fazer conexões. Aqui o nosso ambiente está aberto e desejamos que esse ano que está encerrando, assim, o próximo venha frutificar muito aí, né, com novas, tem várias empresas, startups conectando e chegando, então é importante, né. Acredito, assim, que tendo os entes, universidades, todos os pontos aí andando e caminhando, eles vão, certamente o sucesso vai acontecer, né. E no Brasil, que nem você falou, a Santa Catarina tem tido um destaque, né? O Rio Grande do Sul está olhando e está despertando para isso, né? Então, a gente almeja que realmente seja essa exitosa, essa caminhada aí, e te agradecer, né? Então, se tiver alguma consideração aí, depois já passo a palavra para o Luiz Afonso, nosso querido. Queria só agradecer muito o convite, gente, estender realmente esse convite para que vocês possam vir conhecer o Instituto, conhecer a nova sede do CEPRORGS, né, quem ainda não teve a oportunidade, e dizer que a gente está muito entusiasmado. Eu acho que todas essas alianças, né, que a gente vem construindo, e quando a gente teve a oportunidade de se aproximar via Edgar, Krug e algumas outras pessoas aqui do CEPRORGS, a gente ficou, assim, parece que abriu umas janelas de oportunidade pelo volume de coisas que vocês já estão fazendo e uma série de oportunidades que a gente pode criar em termos de sinergia, né? Então, muito obrigado, espero que tenha ficado claro aí um pouco do projeto e, de fato, assim, tem cafezinho lá disponível para a gente conhecer e se conectar, tá bom? Maravilha, obrigado. Nossos agradecimentos mais uma vez ao nosso palestrante Pedro Valério por sua excelente participação em mais uma edição virtual do Mesas TI Live. Muito obrigado também ao vice-presidente Luiz Henrique pelo comando deste importante momento de questionamentos. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Patrocínio Gold, DBC Company, Nextius, Patrocínio Silver, Dinamize. Participe dos eventos realizados pelo CEPRORGS, acesse a agenda de eventos no site da entidade, www.ceprorgs.org.br. Divulgue sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS. Saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Muito obrigado, um bom dia, um grande abraço virtual a todos e que esse abraço possa se transformar num grande abraço presencial em breve. Tchau.